Vamos orar por ele. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Jefferson, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse lugar através da vida dele. Que o Senhor continue mesmo, Deus, falando no nosso coração, através da vida dele. Nós recebemos o caráter, Senhor, de um ministério pastoral, ensinando também a sua palavra, nos, Deus, ajudando a caminhar segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu abençoo a vida dele, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para a salinha. Graça e paz a todos, irmãos, em nome de Jesus. São pessoal que vai fazer o batismo, por favor, seguem o pastor Marcos. São 8 horas. Eu pego um ônibus para Guarulhos às 4h30 da manhã. Então eu tenho muito tempo para falar. Eu vou viajar para os Estados Unidos, irmãos. Vocês têm que ter paciência comigo, deixa eu falar. Tá? Estou brincando. Eu quero ver se gente até pelo menos 9. Até 9 horas vocês estão comigo? Amém. Então tá bom. Bom, hoje de manhã nós falamos sobre quebrantamento e como Deus nos quebranta, as maneiras que Deus nos quebranta. E eu quero continuar falando sobre a presença de Deus, outras maneiras que ela se manifesta, outras realidades bíblica da manifestação da presença de Deus. Abre sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ver num versículo aqui, no contexto do livro de Samuel, de Crônicas. Nós não vamos ler tudo, nós vamos ver a manifestação da presença de Deus, tá? 2 Samuel 6, verso 9. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, a presença de Deus sendo levada da casa de um homem chamado Abinadab até o lugar definitivo dela. A arca, o símbolo máximo da presença no Velho Testamento. O lugar definitivo da presença naquele tempo era Jerusalém. Está claro isso? Hoje nós vamos ver a arca vive dentro de nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura, tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo dentro dele, tá certo? Lá Davi levou a presença, uma presença física, né, visível para Jerusalém, lugar definitivo. Hoje a presença está em nós, ela tem que se manifestar. E nós vamos, deixa eu só dizer para você, antes de nós vermos os fatos que aconteceram lá, que tem muito a ver conosco hoje. Deixa eu te dizer algo. Hoje a presença tem um lugar definitivo. Ela está em nós, mas ela tem um lugar definitivo. Ela estará aqui literalmente no milênio. Jesus estará aqui reinando 1000 anos. Mas depois do milênio, a presença vai estar para sempre em nós, conosco, no nosso meio, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Esse é o lugar definitivo. Enquanto isso não acontecer, nós estamos aqui. Vamos viver aqui até o Senhor retornar, ou então iremos voltar para o pó, se o Senhor demorar um pouco mais. Mas a presença está caminhando conosco para um lugar definitivo, novo céu, nova terra. Está claro isso? Amém. Posso fechar isso com vocês? Amém? Então tá. Então vamos ver o versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ele já estava levando a arca para Jerusalém. E aconteceu um acidente, uma tragédia. E ele ele disse isso para o Senhor: como trarei a mim a arca do Senhor? E a pergunta que nós vamos dizer agora, ou que nós vamos dizer ao Senhor: como manifestaremos a presença do Senhor? Eu quero cada vez mais manifestar a presença do Senhor. Quantos querem manifestar mais e mais a presença do Senhor? Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Ela está em nós. Como nós temos falado aqui, que temos falado, por onde a gente anda, a vida cristã é uma vida substitutiva. A vida cristã é a vida de Cristo em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. A vida cristã não é eu viver numa religiosidade na minha vida natural, na minha vida adâmica, carnal, não. A vida cristã é Cristo vivendo.
Por isso é necessário, como dissemos de manhã, o quebrantamento. Por isso é necessário a manifestação da presença, tá? A presença manifesta naquele que é escolhido e consagrado para cuidar dela. Você pode dizer comigo? A presença manifesta naquele que é escolhido e consagrado para cuidar dela. A presença veio da terra dos filisteus e ela foi levada para a casa de Abinadab. E um dos seus filhos, chamado Eleazar, foi escolhido e consagrado para cuidar da arca. Eleazar quer dizer Deus ajuda. Ele cuidou, ele foi escolhido por Deus, foi consagrado por Deus, separado. E Deus o ajudou a cuidar da presença. E pode acreditar, você e eu fomos escolhidos lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, para ter Deus vivendo dentro de nós. O Espírito Santo vive em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. Fomos escolhidos, consagrados para cuidar dessa presença. Fala para o seu irmão que você cuide dessa presença. Fala para ele, Deus te ajuda a cuidar, né? É Ele que te capacita. Ele capacitou Abinadab, e ele foi zeloso, foi cuidadoso, foi prestativo e cuidou. E aquele homem foi muito abençoado por cuidar da presença, muito privilegiado. E eu quero dizer para você, meu amado, você é um privilegiado. Tem pessoas melhores do que você e eu, mais nobres de nascimento, pessoas lá fora muito mais inteligentes, mais capacitadas, mas Deus escolheu você, consagrou você para habitar dentro de você, para você cuidar da presença dele em você. Você pode levantar a mão e dizer: obrigado, Senhor, por esse privilégio. Eu fui escolhido e separado. Não foi eu mesmo que fiz isso, foi o Senhor. E o Senhor me ajuda a cuidar de ti. Cuide do seu Senhor, porque Ele está cuidando de você todos os dias. E quanto mais você cuida do Senhor que vive em você, mais todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. A presença manifesta naqueles que demonstram amor e desejo por ela. Davi foi assim. A presença arca foi esquecida em Israel durante mais de 20 anos. Ninguém se importava. Tinha os dogmas, tinha a lei, tinha as reuniões, mas a arca estava, o símbolo máximo, esquecido. Não se importava. Davi demonstrou amor pela presença. Davi desejava a presença. Seus discípulos, os filhos de Corá, que foram ali treinados por natureza, até fizeram salmo: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti. Davi tinha ansiedade, irmãos. Ele falava que a minha alma tem sede de ti, a minha alma te busca ansiosamente. Como em terra seca, árida, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver sua glória. Davi tinha fome e sede de Deus. Ele antecipava as vigílias da noite para encontrar Deus, para buscar Deus. Davi era apaixonado por Deus. Era um daqueles que demonstrou isso. Eu quero, o que você quer na vida, Davi? Reinado, você já é rei. Não. Reinado não era prioridade para ele. A coroa não era prioridade. Davi queria era a presença. Era estar na casa do Senhor. Era contemplar a glória do Senhor. Era inquirir no templo do Senhor. Um homem apaixonado por Deus. Pessoas assim, Deus está em você, está em mim. Agora, nós temos que cada vez mais desenvolver esse desejo, esse querer, esse amor pela presença. Eu quero Deus, e que você possa cada vez mais também querer Deus, querer a presença. Aí a presença manifesta. E a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. A gente ama Ele com o amor dele que está derramado em nosso coração. Ele nos ajuda, nos desperta. É uma atração. Ele vem a você, passa um melado, né? Te dá um pouquinho de mel, dá um pouquinho de mel para mim. Aí a gente fica enamorado
É como o livro de Cantares, aí a gente corre para ele dá uma sumidinha, mas ele vem e nós somos cada vez mais despertados para amar. Então a presença manifesta naqueles que desenvolvem, né? Que demonstram. Fala para o seu irmão, a presença do Senhor, ela se manifesta naqueles que amam o Senhor, que demonstra de maneira prática o que é Deus. Fala, eu desejo, meu irmão, que você seja um desses, e de maneira prática demonstra aqui na igreja, onde você estiver, eu quero é Deus. A presença manifesta por método de Deus, não é método humano, natural. Ela manifesta pela própria maneira dele, pelo próprio modelo dele, pelo próprio método dele. Você lembra que eles quiseram levar a presença lá da casa de Abinadab para Jerusalém num carro de boi? Deus permitiu os filisteus fazerem isso. Carro de boi era um método humano, funcionou para os filisteus. Vamos fazer dessa forma que vai funcionar. E não funcionou. Teve um momento que os bois tropeçaram, lá na ilha de Nacon, ou na ilha de Quidom. Você lê Samuel, está escrito a ilha de Nacon. Você lê 1 Crônicas 13, está ilha de Quidom. Todos os dois nomes têm aplicação para o que aconteceu. Ilha de Nacon quer dizer pronto, lugar preparado. Eles não estavam prontos segundo Deus. Eles não estavam preparados para levar a presença segundo Deus. Ilha de Quidom quer dizer dardo. Ali aconteceu um dardo. E por ter acontecido um dardo, os bois tropeçaram. E aconteceu a tragédia. Uzá morreu. Vocês conhecem a história. Eu, pelo menos eu espero que todos conheçam a história. Em nome do Senhor Jesus. E desejo que todos conheçam. Então, meus irmãos, a presença manifesta por método de Deus. Não é na carne, não é natural, não é mente humana, engenhosidade humana. Eu vou trazer Deus para a minha vida de maneira prática. Isso não funciona. Não produz isso. A presença é espiritual e ela se manifesta espiritualmente. A presença é de Deus e ela manifesta segundo Deus, não é segundo o. Vocês estão entendendo? Você viu em Jericó? Foi um método para cair os muros de Jericó, foi uma palavra de Deus. Rodeia 7 vezes, fica em silêncio, na 7ª vez gritem que os muros caíram. E aconteceu. Se eles fizessem isso por um método humano, em outro lugar, aconteceu em Jericó, agora vamos fazer lá na outra cidade de Ai. Tem muralha também, por exemplo, tem muralha, vamos fazer. Não funcionaria, porque método humano manifesta a presença, os milagres, a consequência da presença, que é onde Deus está, a cura, a ressurreição, a vida, a salvação, a libertação, a ressurreição, a transformação de vida. Onde Deus está, acontece impacto, acontece mudança. Amém, meus irmãos? Amém. Então a presença manifesta por método de Deus. Lá na Argentina teve um avivamento no final da década de 50. Sabe como começou? Você lê a história do avivamento na Argentina. Poucas pessoas orando reunidas. Uma senhora idosa deu vontade de esmurrar a mesa. E ela ficou assustada. Falou, eu vou ficar dando murro na mesa aqui. Os irmãos vão botar a mão na minha cabeça e pensar que eu estou possesso. Vou expulsar o demônio, pensar que eu estou demoniado. E ela não esmurrou a mesa. No outro dia, na reunião de oração, a mesma coisa. Não era um método humano. Era uma estratégia de Deus. Era um sinal de Deus. E depois ela esmurrou a mesa com força. O Espírito caiu sobre eles. Todos pararam em língua, profetizaram. E ali começou o avivamento na Argentina. Lê a história do avivamento na Argentina, você vai ler isso. Então a presença, fala para o seu irmão, a presença manifesta por método de Deus. Fala, agora vamos depender mais e mais de Deus. Do Espírito que está em nós. Ele quer manifestar. Você está andando na rua, ele quer manifestar. Você está na sua casa, ele quer manifestar. Você está aqui na igreja, ele quer manifestar. Ele manifestou aqui pelo Paulinho para trazer uma profecia para nós. Que cada vez mais essa igreja seja cheia da manifestação de Deus. A presença manifesta pela fraqueza humana. Fala comigo, a presença manifesta pela fraqueza humana. Usar significa força natural, força do homem. Ele tentou segurar e foi fulminado, morreu. A presença não manifesta por força. Pensou, se você e eu chegar em casa assim, hoje eu decido em nome de Jesus,
Eu vou fazer de tudo para a presença manifestar na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho. Vou fazer todo o esforço humano para manifestar. A gente vai morrer, vai ter uma parada cardíaca em nós. Vai ter um piripaque em nós, vamos morrer. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Quanto mais fraco eu e você for, mais a presença manifesta. Deus colocou um espinho na carne de Paulo, e não era diretamente Deus, foi um mensageiro, e esse mensageiro era satânico. Deus permitiu, e esbofeteava Paulo, porque Paulo teve muita revelação de Deus. Ele foi ao terceiro céu, e para não se ensoberbecer na carne, Deus permitiu. E ele falou: Deus, tira isso de mim. Deus não tirou. Deus, tira de mim. Deus não tirou. 3 vezes pediu o Senhor. O Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta, meu poder opera na sua fraqueza. Amém. Aí ele fala de boa vontade. Eu vou ter prazer, eu sinto prazer na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, repousa sobre mim o Espírito de Cristo. Aí ele fala também: eu sinto prazer em coisas que você e eu, humanamente falando, jamais teremos prazer. Ele disse: eu tenho fraqueza, eu tenho prazer na necessidade. Você tem prazer em necessidade? Naturalmente. Eu tenho prazer nas injúrias, eu tenho prazer nas perseguições, eu tenho prazer nas angústias. Fraqueza, necessidade, perseguição, angústia. A outra é tribulação. Ele está em 2 Coríntios. Ele fala por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, aí que é que eu sou forte. Fala para o seu irmão: quanto mais fraco você for na sua vida natural, mais o Cristo vai ser forte em você. Mas essa fraqueza não é fraqueza para pecar, não, viu, irmãos? Vou pecar para superabundar a graça de Deus. Aleluia! Não. Essa fraqueza é o que eu falei de manhã aqui. Você não veio, eu não vou falar agora por causa do tempo. Se você aguentasse até 4 horas, eu falaria de novo. Mas existe uma fraqueza que nós temos que dizer. A presença se manifesta no amor ao próximo. Fala para o seu irmão: a presença se manifesta no amor ao próximo. Um dos irmãos, chamado Aiô, foi adiante da arca, foi à frente. Aiô significa fraternidade, bondade humana, bondade natural. Mas a nossa bondade, a nossa fraternidade não pode ser bondade natural humana. Tem que ser a bondade do Cristo que vive em nós. Nós temos que amar o próximo, demonstrar no dia a dia amor pelo próximo, amor pelos irmãos, amor pelas pessoas que estão próximas de nós. Porque quanto mais amamos, mais a presença manifesta. Vamos manifestar esse amor, o próprio amor da presença, o amor de Cristo. São Francisco de Assis mostrou muito amor, mas não amor de São Francisco de Assis. Através dele mostrou o amor de Cristo. João fala que se a gente ama, diz que ama a Deus que não vê e não consegue amar o irmão que vê, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, quanto mais eu vivo o amor de Cristo que está em mim em favor do meu próximo, mais a presença manifesta. Amém, meus irmãos? Amém. A presença manifesta no temor do Senhor, porque aconteceu a tragédia. E aí Davi, temoroso, cheio de temor, disse: como virá a mim a presença do Senhor? Quanto mais temor de Deus nós temos, mais a presença manifesta. Quanto mais reverenciamos a presença que está em nós, a glória que está em nós, mais ela manifesta. A gente tem que andar no temor do Senhor, e o temor do Senhor tem que crescer em nós. Não é medo de Deus. Deus já demonstrou para você e para mim, tanto na experiência espiritual dele dentro de nós, como na palavra dele nos ensinando dia a dia, que Deus é amor, que Deus é Pai. Nós não temos que ter medo de Deus.
Deus é o pai que dá tudo para o filho. O filho, depois de perder tudo, quando volta para casa, ele sai correndo para encontrar com o filho, né? Veste o filho, põe anel, põe sandália, mata no ouvido cevado, depois vai lá suplicar, quase implorar para o filho mais velho: vamos nos alegrar, porque ele estava morto, foi achado, reviveu, estava perdido. Esse é o seu Deus, é o meu Deus. Ele não é aquele Deus, né, que a gente tem que ficar apavorado. Deus vai me pegar se eu não fizer isso, Deus vai me matar. Tem gente que não conhece Deus e fala tanta besteira. Nós, filhos de Deus, pastores, irmãos, irmãs, eu encontrei um pastor, fiquei assustado porque ele falou. Deu vontade de falar umas verdades para ele, viu, irmão? Ele falou: Deus falou para mim em um lugar, eu não fui, pensou tirar, era isso, era aquilo, tinha isso, tinha aquilo. Deus tirou tudo, aí eu fui para o lugar, depois eu quis voltar, e Deus falou para mim: se você voltar, o avião vai cair. Eu falei: meu Deus, esse homem é poderoso demais. Deus vai derrubar 400 também, que não tem nada a ver com ele, por causa dele. Jesus. Sabe, nós não tem que ter medo de Deus, nós tem que ter temor. Deus nos deu 5 faculdades maravilhosas: quer olhar, quer provar, quer sentir, quer ouvir, quer tocar. Só que essa faculdade tem que ser controlada pelo Espírito. Se ela não for, ela vai ser controlada pelo nosso homem natural, nosso homem carnal. E aí ela distrai com TV. Não estou falando que ver TV está errado. Distrai com internet, com os smartphones. Não estou dizendo que isso é errado, mas fica ali ocupada tanto tempo com essas coisas, aí passa a ver coisas que não deveria ver, passa a ouvir coisas que não deveria ouvir, passa a sentir coisas que não deveria sentir. Meu irmão, lá no seu espírito, você em comunhão com a glória, você vai sentir o aroma de Cristo. Você na carne, vendo coisas que não tem nada a ver com a santidade de Cristo, você vai sentir odor, fedor, tocar em Cristo. Então as nossas faculdades naturais, elas só vão cooperar para a manifestação. A manifestação também manifesta na nossa faculdade natural. Eu quero olhar como Cristo, olha, eu quero ouvir como Cristo ouve, porque o Cristo está em mim. A vida que eu vivo agora deve ser não mais eu, mas Ele vivendo em mim. Só que, meus irmãos, se a gente não está vivendo uma vida na manifestação da presença, vai manifestar a vida natural. E aí a gente anda descuidado, distraído. Qualquer coisinha nos distrai. E qualquer coisinha nos faz acometer atos que não santificam o nome do Senhor em nós. E demonstra que a gente ainda é pequenino, é criança, imaturo, que anda com falta de temor de Deus. Nós temos que andar cuidadosos, irmão. Eu falo isso para você, não é para você, é para mim também. Não estou pregando só para você. Ao sair daqui, o Senhor está aí conosco. Você está lá no trabalho, uma angústia, uma tribulação do dia, passando dificuldade, uma circunstância ruim, o Senhor está com você. Você está num momento de lazer, né, com a família, com a sua esposa, só você e ela, um momento íntimo, um momento de qualquer coisa da vida, Deus está presente. Deus caminha conosco, Deus está em nós, e nós temos que andar no temor do Senhor. Quanto mais andamos no temor, mais a presença manifesta. Amém? Amém. Então fala para o seu irmão: Deus está manifestando o temor dele. Profetiza para ele: você é um profetizo e anda no temor do Senhor. Amém? O temor do Senhor vai crescer na sua vida, na glória de Deus. A presença manifesta também na família. A arca foi levada para a casa de Obed-Edom, e lá ficou 3 meses, e ele e a sua esposa, seus filhos, tudo que possuía foi abençoado. Seus filhos se tornaram cordeiros, líderes, lá no templo. Você estuda o livro de Crônicas e você vai ver isso. Diz que mais de 70 filhos aquele homem, a Obed-Edom, teve filhos e filhos, netos, servindo a Deus. Deus quer manifestar a presença dele na sua família, na sua casa. Você que é jovem, está aqui sem seus pais, Deus quer manifestar a presença dos seus pais também na sua casa. Você que é pai e mãe, que tem filho que não está aqui, Deus quer manifestar a presença dele também na vida dos seus filhos. A sua casa é uma casa de Obed-Edom, em nome de Jesus. De Obed-Edom. A presença se manifestou lá.
Então fala para o seu irmão, você é um Obed-Edom. Você e sua casa serão salvos, serão abençoados. Dá um sorriso para ele e fala, aleluia! Glória a Deus por isso. Amém. Amém. A presença manifesta naquele que tem fé e que não desiste de buscar. Você pode dizer, a presença manifesta naquele que tem fé e que não desiste de buscar. Glória a Deus. Davi foi um desses. Davi foi um homem cheio de fé e ele não desistiu de buscar a Deus. Ele sabia que o alvo da presença final era Jerusalém, no templo dos santos dos santos. Você e eu já sabemos, está escrito, o alvo final é o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Agora nós passamos por ciclos, por períodos que a presença não está manifestando em nós. E muitos, infelizmente, têm experimentado a presença só aqui, na grande congregação. Porque ela é mais intensa mesmo, é verdade. Aquela manifesta de uma maneira mais abundante, porque aqui não é um, não é dois. São 3, 4, 5, muitos com o mesmo propósito. Buscar a presença, adorar a presença, centralizar a presença, ouvir a palavra, no meio dos querubins, ouvir o que ele fala conosco. Então é diferente. Na sua casa talvez é você sozinho, aí vem desânimo, vem incredulidade, e aí muitas vezes você começa a ficar incrédulo. A presença só manifesta em mim quando eu estou lá no louvor, quando eu estou no culto. Davi não era assim não. Davi estava com fé. Eu vou levar para o lugar certo. Você tem que ter fé. Falar, eu vou ser um dos peregrinos que vai contribuir com o Senhor, com o Espírito Santo, para caminhar com a presença para o novo céu, para a nova terra. Fé e não desistir de Deus. Davi ouviu lá, Obed-Edom, a casa dele está sendo muito abençoado. Ótimo, mas lá não é o lugar definitivo. O lugar definitivo é Jerusalém. Você pode ir para o culto e falar, nosso culto domingo foi uma bênção, que legal, ótimo. Mas isso aqui não é definitivo. A presença vai manifestar mais aqui no culto, vai manifestar na minha casa, vai manifestar na minha vida individual, vai manifestar na outra parte do corpo de Cristo na cidade de Campinas, vai manifestar na cidade de Campinas, vai manifestar no Brasil, vai manifestar no milênio. Um dia toda a terra será cheia da glória de Deus e depois definitivamente o novo céu e nova terra. Amém. Então nós temos que ter isso. E a fé nós já temos. Deus nos deu. A fé de Deus está em nós. E não só a fé está em nós, o próprio autor e consumador da fé está em nós. Não devemos desistir, meus irmãos. Abraão foi chamado o pai da fé, o nosso pai. Sim ou não? Gálatas fala isso. Ele é o pai da fé. Abraão não desistiu. Você lê lá, num versículo, lá em Gênesis. Abraão gerou Ismael com a idade de 86 anos. Ponto. Terminou. Aí começa o outro capítulo. Na idade de 99 anos, apareceu Deus a Abraão. 13 anos. Quer dizer, entre um versículo e outro, existe 13 anos. E dá para entender que foram 13 anos de silêncio de Deus. Como houve 400 anos de silêncio de Deus depois do Império Grego. Na época do Império Grego, até aparecer João Batista. Silêncio. Vocês acham que Abraão desistiu de Deus? Ele era um homem de fé, é um homem de altar, ele levantou vários altares para Deus. Deus, o Senhor vai vir a mim, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai vir, meu Deus, eu não desisto de você não, eu não desisto do Senhor não, eu quero mais e mais de Deus. Você deve ser assim. Às vezes você não está sentindo a presença de Deus no seu devocional, às vezes não está tendo nem ânimo para ter orar sozinho, cara. Tenha fé, porque a fé que você tem é de Deus. Não desista, porque Deus vai manifestar quando você buscar de todo o coração. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Então fala com o seu irmão. A presença manifesta naquele que tem fé e que não desiste de Deus. E você é um. Fala, você é um, cara. Você é um, meu irmão, minha irmã, que tem fé. Fé de Deus. E não desiste de Deus. A presença manifesta na unidade e na santificação dos líderes. Isso lá no Velho Testamento. Vou falar sobre nós aqui hoje, a igreja do corpo de Cristo hoje. Primeiro momento que Davi foi levar, ele juntou todo Israel, que foi de qualquer jeito, botou a arca no carro de boi, não funcionou.
Agora não, chamou os levitas, sacerdotes, os porteiros, os cantores, e eles ficaram unidos e foram santificados para levar a presença. E aí a presença manifestou e foi levada para Jerusalém. Agora nós aqui hoje, a presença manifesta na nossa unidade. Quanto mais somos unidos, né? E a gente já é unido no Espírito. O Espírito está em mim, o mesmo Espírito está em você. Paulo fala em Efésios que nós devemos conservar, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós já temos a unidade do Espírito. E a gente está progredindo, crescendo na unidade da fé, vendo as coisas do Senhor todos do mesmo jeito. Um dia todos chegaremos a isso. Efésios fala isso, 4:3, até que todos cheguem à unidade da fé. Por isso ele nos deu 5 ministérios fundamentais: apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Então, meus irmãos, nós temos que estar unidos. Você está aqui não é para ser dividido, é para estar unido. E estar também santificado. E todos aqui são líderes, de uma certa forma. Todos aqui nós somos um reino de sacerdotes, segundo a palavra de Deus. Pedro fala isso. Você é um líder, meu irmão. Você é uma líder, meu irmão. Você jovem é um líder. Você jovem é um líder. Você é líder. Todos são líderes. Todos aqui podem pregar, evangelizar, ensinar, pastorear, apacentar, porque o Cristo, que é tudo isso, e o Espírito Santo, que é tudo isso, é Deus e habita dentro de nós. Talvez não precise ser confirmado, ordenado, com imposição de mão, apresentado à igreja como pastor da igreja, mas você é um líder do Senhor, um reino de sacerdote nós somos. Temos que estar em unidade e vivendo a santidade de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês estão vendo aí que eu estou correndo? Eu estou correndo e graças a Deus eu estou conseguindo olhar o relógio lá. Ele é bem grande, dá para mim ver. Vamos dizer isso um ao outro, com um sorriso, falar presença, manifesta na nossa unidade e na nossa santificação. Fala aí, a nossa santificação não é na nossa carne, não é na nossa vida natural. Porque fala para ele, carne, ontem, hoje e amanhã é carne. Nunca vai converter, não muda. A nossa santificação é em Cristo Jesus. Nós podemos dizer glória a Deus. Nós podemos dar um aplauso a Ele, porque quando Ele fala, aos vencedores assentarão comigo no meu trono, assim como eu venci, Ele não fez uma proposta para nós, que nós vamos ser vencedor na nossa vida própria. Ele sabe que jamais seremos. Nós somos mais do que vencedores dele, por meio dele que nos amou. Quanto mais ele vive em nós, mais vencedores nós somos, mais santos nós somos. Amém? A presença manifesta na crucificação do velho. Vamos dizer isso? A presença manifesta na crucificação do velho homem. Eles levaram a presença. A cada 6 passos, desde a casa de Obed-Edom até Jerusalém, eles paravam depois de 6 passos e faziam sacrifícios a Deus. Depois dos feitos sacrifícios, davam mais 6 passos e faziam outro sacrifício. Foram muitos sacrifícios. Eu não sei quantos quilômetros tinha lá de Obed-Edom, na casa dele até Jerusalém, mas a cada 6 passos. E 6 passos é o nosso número, o número do homem. No 6º dia Deus criou o homem. Biblicamente falando, no aspecto da numerologia, o número 6 é o número do homem. O anticristo é o homem completo na terra. É a perfeição do homem na impiedade. Por isso ele é 6, 6, 6. Tudo de que há de maldade, a plenitude da maldade, encarna e incorpora o anticristo. O 6 é o nosso número. A cada 6 passos havia crucificação. E o que a Bíblia nos mostra? Que legalmente você e eu fomos crucificados em Cristo, lá na cruz. Ele morreu a minha e a sua morte e da humanidade. Ninguém poderia morrer por nós pela humanidade. Abraão, Davi, Moisés, Paulo, Daniel, nenhum deles, nem anjo. Ele é o segundo homem.
e viveu a imagem e a semelhança de Deus na terra. Mas ele veio e foi julgado e condenado em nosso lugar. Está certo? Ele é o cumprimento, né, daquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que apareceu lá no Éden, né, o animal inocente, para cumprir a justiça e o amor de Deus. A justiça porque Deus não poderia mentir. Se você comer, você morre. E Adão e Eva comeu e nós sabemos com eles também, morremos. Se o homem não morre ali espiritualmente e espiritualmente e fisicamente, Deus se tornaria um Deus mentiroso, cairia em descrédito. A justiça de Deus se cumpriu, mas o amor também de Deus se cumpriu, porque Deus trouxe ali um animal inocente que foi sacrificado no lugar de Adão e Eva, para cobrir Adão e Eva. Então Jesus é a justiça de Deus, e Jesus é o amor de Deus. O Evangelho de São João mostra isso claramente, mostra que ele é amor. Você vê isso no versículo do capítulo 13 até mais ou menos o final, mostra esse atributo de Deus. Jesus é amor. Então, meus irmãos, ele cumpriu o que ninguém poderia cumprir, mas ele é o último Adão. Fala comigo, último Adão. Então, quando Jesus estava na terra, até hoje, dia de hoje, no ano 2015, até o dia que ele retornar, todos que morrem nessa terra, irmãos, todos que nascem na terra, não é o último Adão. O último Adão é Jesus. Por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele foi julgado e condenado. Aqui há um divisor de água. De lá tudo é julgado e condenado. De cá é nova criação em Cristo, depois da cruz, certo? E não tem como a gente passar para o lado de cá se não passar pela cruz. Romanos 6,6 fala: sabendo isso, vosso velho homem foi juntamente buscado por ele. O batismo é importante para fazer o batismo. Nós somos sepultados com ele, e nós ressuscitamos para viver a nova vida dele. Aquele que está em Cristo vive a nova vida dele. Amém, meus irmãos? Amém. Então isso é um fato legal. Só que você e eu temos que trazer esse fato legal para a experiência diária, para a prática diária. E isso é a crucificação do velho homem, é tomar a cruz dia a dia. É como Paulo disse: não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. É como Paulo disse: eu morro todos os dias. É como Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu com o mundo. Isso, a presença manifesta nisso. Quando eu levo, eu crucifico dia a dia o velho homem. É isso aqui, ó. Hoje eu vim de manhã com uma camisa, agora eu estou com outra. Daqui a pouco eu vou tentar dormir pelo menos umas 2, 3 horas aqui no hotel. Vou tentar, bem difícil, né? 4 horas eu tenho que já pegar alguém para pegar um ônibus. Mas eu vou tirar essa roupa, botar outra roupa. E antes de sair eu vou tomar um banho e vou colocar uma outra blusa. Você não vem para cá com a roupa que você não tem. Nós todo dia despimos de roupa essas roupas e colocamos outra. Assim é a realidade espiritual. Dia a dia nós temos que despir o velho homem e vestir um homem novo que não se corrompe. Isso é a manifestação, a crucificação do velho homem. Fala para o seu irmão: a presença manifesta, a crucificação do velho homem. A presença manifesta em celebração. Aleluia! Eu não vi o sorriso do Paulinho. Agora vi. A presença manifesta em celebração, irmão. Deus gosta de festa. Às vezes ele pensa que Deus só manifesta aquele momento assim, né? De silêncio, fundo. Não pode nem piscar, não pode nem. A presença manifesta no quebrantamento. Sim. Deus manifesta de várias formas. Ele não pode engaiolar, encaixotar Deus vai manifestar só desse modo. Mas uma das coisas que a gente vê na Bíblia que Deus se manifesta é na celebração. O Senhor veio para tirar a nossa cinza e colocar coroas sobre nós. Mudar as vestes, tirar a veste de angústia para colocar a veste de louvor. Tirar o espírito abatido, angustiado
para trazer um espírito de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Um dos aspectos do reino de Deus é a alegria do Espírito. Paz, justiça, alegria do Espírito. Não é, pastor? Então, meu irmão, Deus gosta de festa. Você vê na Bíblia, nos 4 evangelhos, Jesus gostava de muita festa. Ele ia em festa convidado e sem ser convidado. Eu lembro quando eu não era crente, eu era penetra de festa. Aquela época tinha muita festa em casa, nas casas, eu ia demais nas casas das festas. Penetrão mesmo, chegava assim e entrava. Jesus também foi muito assim, penetra, irmão. Comia e bebia, até foi chamado de comelão e beberão. Eu não estou dizendo isso aqui para você beber, não, por favor. Tá? E também fala que naquele dia vai dar num monte uma grande festa, um grande banquete, vai ter tutano, vai ter comidas gordurosas. E a gente vai poder comer muita gordura e não vai fazer gordura. Vai ter vinhos clarificados. E eu estou dizendo isso aqui, não é para você estar no vinho hoje não, viu, irmão? Por favor. Pode ser que seja figurativo, pelo amor de Deus. Não vai ser ligar o pastor lá e falar para a gente tomar vinho, que não sabe beber muito vinho. Não estou dizendo nada disso não. Mas Jesus tomava naquele tempo. Né? As festas, gostava de ir e celebrava. Fala para o seu irmão, seu Deus gosta de festa. Qual pai? Eu sou pai. Eu sou avô. Tenho uma netinha de 1 ano e 2 meses. Meu genro, né? Meu genro é um tentador. Minha filha é uma tentadora. Gosta de provocar. Eles fazem aqueles vídeos curtos dela fazendo aquelas gracinhas, brincando, né? Para provocar a gente, né? Aí manda pra gente, aí fica lá babando. Assim, oh Jesus de Nazaré. Aleluia! Xarabatura, né? É uma alegria você ver. Qual pai que não gosta de um filho sorrindo para ele? Qual pai que não se alegra de ver um filho alegre? Então Deus gosta de festa. Eles levaram a presença para Jerusalém com louvor, com adoração, com dança, com alegria, meus irmãos. Amém? Amém. Se você fizer isso, nós fazemos isso nos cultos. Os jovens ontem fizeram aqui, o irmão, cadê ele? Está ministrando o louvor, filho do. Cadê ele? Hã? Cadê? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí está lá. Ele falou, vamos dançar. Eu falei, oh, meu Deus, quando eu era novo eu fazia isso. Agora tem 4 cirurgias aqui, ó. Aí eu fiquei fazendo assim, ó. Tem que ser assim, irmão, porque se eu pular, eu não tenho cartilhagem mais. Se eu pular, vai virar espírito de tamanho, eu tenho que ficar botando isso. Deus gosta de festa, meus irmãos. Vamos alegrar no Senhor. Chega na sua casa, você quer ver a presença manifestar na sua casa? Está tudo triste, aquela tribulação, conta para pagar, bota um CDzinho, bota música, se você toca, melhor ainda, né? E começa a cantar música em português, em inglês, em russo. Né? Se você não sabe cantar russo, começa a cantar em línguas a melodia. A melodia está aí, você canta em línguas. Quando você vê, começa a dançar, chama sua esposa, está sozinho. Sabia, eu danço demais com Jesus na minha casa. Eu passo segunda e sexta na minha casa sozinho. Minha esposa vai para o trabalho, a minha caçula, a única que mora conosco, vai para a faculdade. Eu tenho uma filha casada, meu filho do bem mora em São Francisco. Aí eu estou lá ouvindo a Rádio Pandora, a música o tempo todo. Aí eu seleciono, diz, escute, velho, só naquele. Você quer Michael Davi, só naquele estilo. Você quer a música de coral, só naquele estilo. Aí eu fico ouvindo música, estou escrevendo livro no computador, de repente eu paro, os cristãos começam a tocar, falando, Jesus, eu quero dançar com o Senhor agora. Aí eu começo a dançar com Jesus. De repente eu danço suavemente, de repente eu danço mais alegre. É bom demais, irmão. Aí quando eu vejo a presença está manifestando. Fala para o seu irmão, a presença manifesta na celebração. Por fim, meus irmãos, a presença manifesta naquele que leva o opróbrio, a vergonha de Deus. Fala comigo, a presença manifesta naquele que leva o opróbrio de Deus. Foi o que fez Davi. Foi o que fez e o que faz e o que ainda fará um grupo muito pequeno. Oxalá se fosse toda a igreja, em todas as épocas, todos os cristãos. Mas infelizmente são poucos que fazem isso. Infelizmente são poucos que aquilo que o escritor de Hebreus diz se cumpre na vida dele, os quais o mundo não era digno. Aqueles que se expõem para ser espetáculo,
loucura. Foi o que Davi fez. Foi o que o nosso Senhor Jesus, dando exemplo, fez. Diz lá o escritor de Hebreus que os animais que o seu sangue deles era trazido, os santos dos santos, para serem oferecidos pelos sumos sacerdotes como oblação pelo pecado, seus corpos eram queimados do lado de fora. Por isso Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então nós devemos sair ao encontro dele, levando o seu vitupério, sua vergonha, o seu ódio. Só que muitas vezes a nossa timidez ou o respeito, o valor que nós damos tanto à nossa vida natural, à nossa imagem natural, eu não posso fazer isso, impede da manifestação da presença de Deus. Moisés fez isso. Ele preferiu o opróbrio de Cristo que as riquezas dos tesouros do Egito. Neemias fez isso. Ele preferiu o opróbrio de Cristo do que ser o copeiro do rei Artaxerxes. Davi fez isso. A coroa não subiu na cabeça, ele tirou a roupa real, tirou, despiu, vestiu um linho fino, feliz, quase transparente, e entrou em Jerusalém bailando, pulando, como uma criança, como o povo, como os plebeus. Tanto que Mical viu, olhou e desprezou Davi, censurou Davi, foi dura com Davi. Um rei não faz o que você faz. Você já viu algum presidente do Brasil, dos Estados Unidos, de algum país, indo em algum congresso cristão, tirando o paletó, o terno, indo no meio do povo, pulando, espalhando e alegrando no Senhor? Ou mesmo em festa pagã, carnaval, você já viu algum presidente? Eu tenho uma imagem para preservar. Eu não posso expor. Muitas vezes, estou falando de pessoas altas, mas muitas vezes a gente, como um simples operário, a gente como um médico, um professor, um doutor, um empresário, um empregado, em determinados momentos a gente preserva a nossa imagem. A gente não sai ao encontro dele, levando o seu vitupério. A nossa imagem é muito valiosa, a imagem natural. E por isso a presença não manifesta. Ela manifesta em outros momentos, mas naquele momento que seria tão importante, e esse momento, meus irmãos, quando você deixa de dar valor a si mesmo, para dar valor ao que tem mais valor que a presença de Deus, você se desprende, sai do ponto de levando sobre ele. Você tem muito valor. Porque se você estivesse na terra, só você, ele teria vindo, se feito homem, para morrer no seu lugar profissional. Você tem muito valor, porque ele decidiu na eternidade morar dentro de você. Mas o valor que você tem, preste atenção, você é o vaso de alabastro que aquela mulher que amou Jesus e a fragrância manifestou, aquele vaso valiosíssimo, aquilo é uma figura da sua vida. Quando você é quebrado, eu sou quebrado, o que tem mais valor em nós não é o perfume, não é a nossa vida, que tem valor, é a presença que está dentro, a própria presença de Deus. Amém. Então, meus irmãos, quando a gente sai ao encontro dele, levando seu vitupério, a presença manifesta muito mais. Você sabe o que eu estou falando. Muitas vezes a sua timidez, ela está conectada, a minha timidez, com o nosso orgulho, de não querer expor nossa vida. Mas ele expôs por nós na cruz. Ele saiu fora da porta. E muitos têm saído. Muitos, mas infelizmente muito poucos. Não são todos os filhos de Deus. E eu quero terminar, acho que estou faltando 10 para coisa, acho que foi
Vocês não guardaram. Quantos pontos eu falei, irmãos? Quantos? Quem lembra? 12. Falei 12, vocês nem lembraram, nem guardou, mas está gravado aqui. São 12. Falei 12 realidades para manifestar. Vamos ficar em pé. Deixa eu dizer algo para você, terminando, um testemunho de alguém extremamente tímido, um engenheiro novo, já trabalhando no estado, em Goiás, cristão, amava e ama o Senhor. Ele é um homem de Deus, um ministério precioso. Ele estava viajando de São Paulo para Goiânia no ônibus da Nacional Expresso. E ele era muito tímido naquela época, foi na década de 80. E ali do lado de Minas Gerais, saindo de São Paulo, o dia amanhecendo, eles são de noite em São Paulo. O dia amanhecendo, ele acordou e ele viu o sol nascendo. E Deus falou ao coração dele, ao Espírito. Falou, não vou falar o nome dele aqui não, porque alguns conhecem. Preservar. Falou para ele, está vendo, assim como esse sol está nascendo, eu quero nascer em algumas vidas aqui hoje nesse momento. Acorda as pessoas. Ele olhou, estava todo mundo dormindo. Acorda as pessoas e fala para ela o que eu acabei de falar para você. Isso é sair levando o vídeo, porque ele era tímido. Ele falou, Deus, não faz isso comigo não, Senhor, eu tenho vergonha, eu nunca preguei, eu nunca falei em público, Senhor. Fala. Ele foi até lá na frente, perto do motorista, falou, motorista, eu vou ter que falar uma coisa aqui, pessoal. E acordou o pessoal. Ei, pessoal, acorda aí, começou a bater pau. Teve gente que acordou assim, meio assim, assustado, né? Olhando, quem gosta de ser acordado dessa forma? Pastor Marcos. E o povo tudo olhando para ele, esperando. E ele tremia mais que vara verde, né? Quando está passando muito tempo. Ele falou, olha lá fora, olha o sol nascendo, tem coisa mais linda. Ele falou assim, nossa, esse cara deve ser doido, não importa para falar do sol nascendo, né? Olha o sol nascendo, coisa mais linda, todo mundo olhando, assim, olhando, né? Vocês de cá, olha também. Deus está dizendo para vocês todos aqui, que assim como esse sol está nascendo hoje, Ele quer nascer dentro do coração de vocês e trazer uma nova vida, trazer paz, alegria, trazer sentido para o propósito. Irmãos, lá dentro tinha Mical, como tinha lá com Davi, que desprezou, que ficou estéril porque não aceitou a manifestação de Deus, não aceitou aquele que estava levando ao próprio de Cristo. Certamente tinha naquele mundo, mas lá tinha pessoas que viram a manifestação da presença, começaram a chorar alguns. Ele fez uma oração, fez um apelo, alguns se levantaram e aceitaram Jesus. Ele pegou o endereço dele, das pessoas, e essas pessoas se tornaram cristãos e frequentadores de igreja. A presença dele manifestou naquele que sai ao encontro dele, levando o seu victoria. Deus quer manifestar mais a sua vida e na minha vida, nessa cidade. Mas Ele vai manifestar quando você sair ao encontro dele, levando a vergonha dele. Porque Ele saiu ao seu encontro, levando a sua vergonha. Quantos querem manifestar a presença de Deus todos os dias? Quantos querem ser um daqueles que vai chegar diante do Senhor, lá na eternidade, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém? Eu fui um na terra que cooperou para que o milênio acontecesse, que cooperou para que as profecias ditas pelos profetas se cumprissem. E o Senhor veio, porque o céu está arrependendo até cumprir, até restauração de todas as coisas. Eu fui um daqueles que cooperou para que a criação fosse liberta do cativeiro pela manifestação dos filhos de Deus, que manifestaram a glória de Deus em Campinas, no Brasil, aonde você está, onde vocês estivessem, Deus te enviar. Quantos querem ser? Porque um dia, irmãos, eu estou terminando, definitivamente
definitivamente por toda a eternidade, de eternidade a eternidade. A presença vai estar para sempre conosco e em nós. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Você vê Apocalipse 22. Você vê aquele que está sentado no trono, o Cordeiro à sua direita. Você vê a nova Jerusalém lá, aqui está o trono, o Cordeiro. Há um rio de vida fluindo, fluxo e refluxo, para a nova Jerusalém do trono. A árvore da vida, os elementos que estavam lá no Éden, você vê lá no final. Mas preste atenção, você não vê mais a menção do Espírito Santo. Você vê aquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Onde está o Espírito Santo? No rio da vida? Sim. Mas sabe onde ele está também? Na nova Jerusalém. Na sua vida, na minha vida, na vida de todos os santos, de todas as épocas, da época patriarcal, da época dos santos do Velho Testamento e na época dos santos da igreja. Nova Jerusalém é isso, o Espírito para sempre em nós, e nós contemplando o Pai e aquele que está sentado ao seu lado, que é o Cordeiro Santo. Oh, Jesus Cristo, meus irmãos, lá é o lugar definitivo da presença, nós cheios da presença, e eu quero manifestar hoje minha vida, minha família, aqui na igreja que eu estou, na cidade que o Senhor me plantou, até o milênio e até o novo céu e a nova terra. Quantos querem isso no nome do Senhor? Levanta a sua mão, levanta a sua mão bem alto, deixa eu ver. Aleluia, todos nós. Então você vai vir rapidamente, mas dentro de 5 minutos, vem aqui, nós vamos selar isso com oração com o pastor Marcos. Sai do seu lugar, pega seu irmão, vamos todos estar aqui selando isso. Mas Senhor, nós queremos manifestar a tua presença, assim como Davi levou a arca para Jerusalém. Nós temos aliança de manifestar a presença do Senhor no dia a dia. Sai do seu lugar, venham todos, vamos terminar com oração aqui. Estar aqui, esse passo é uma declaração, é a confirmação da nossa declaração. Em nome de Jesus, venham rapidamente para que o pastor Marcos ore e nós possamos terminar o culto em nome do Senhor Jesus. Quando vocês venham, vamos cantar a nossa rapidinho aí. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Nós seremos aquilo que Deus designou para nós. Uma semana, Senhor, onde nós possamos testemunhar e também não sermos apenas